Dia 231, Ester capítulo 4 ao capítulo 7, versículo 10. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Então vieram as moças de Estério e seus eunucos e fizeram-lhe saber com o que a rainha muito se doeu, e mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu cilício. Porém ele não as aceitou. Então Ester chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu, para saber que era aquilo e para quê. E saindo, Ataque de Mardoqueu, à praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta de prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Suzã para os destruir, para a mostrar a Ester e lhe fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Ataque e fez saber a Ester e a Ataque, e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Ester. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Ester: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Ester que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. E, perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Ester lhe ordenou. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Ester se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de frente do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei e a rainha Ester, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Ester com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Ester chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Ester, ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. E disse Ester: se bem parecer ao rei, venha ao rei e Amã, hoje, ao banquete que tenho preparado para o rei. Então disse o rei: fazei apressar Amã, que cumpra o mandado de Ester. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Ester tinha preparado, disse o rei a Ester do banquete do vinho: qual é a tua petição? E se te dará. E qual é o teu requerimento? E se te fará ainda até metade do reino. Então respondeu Ester e disse: minha petição é requerimento, e requerimento é: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Amã ao banquete que lhe hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo, porém vendo Amã a Mardoqueu à porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Amã, porém, se refreou e veio à sua casa, e enviou e mandou vir os seus amigos e Azeres, sua mulher. E contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos,
e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e aquilo em que o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: tampouco a rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que enforque nela Mardoqueu, e então entra alegre com o rei ao banquete. E esse conselho bem pareceu a Amã, e mandou fazer a forca. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei, e então mandou trazer o livro das memórias das crônicas, e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtan e de Teres, dois eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: traga a veste real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada. E levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei. E coisa nenhuma deixe cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberta a cabeça. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Esther preparara. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther no segundo dia no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição e o meu povo como meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esther: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já mal lhe era determinado pelo rei. Tomando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram a Amã o rosto. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para o bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 ao 26. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis
que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser: porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser: porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Salmos capítulo 36, do versículo 1 ao 12. A prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração. Não há temor de Deus perante os seus olhos, porque em seus olhos se lisonjeia até que a sua iniquidade se mostre detestável. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Maquina o mal na sua cama. Põe-se em caminho que não é bom. Não aborrece o mal. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas. Os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade. E por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa e os farás beber da corrente das tuas delícias. Porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem e a tua justiça sobre os retos de coração. Não tenhas sobre mim o pé dos soberbos e não me mova a mão dos ímpios. Ali caem os obreiros da iniquidade. Cairão e não se poderão levantar. Provérbios capítulo 21, do versículo 21 ao 22. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. A cidade dos fortes sobe o sábio e derruba a força em que confiaram. Terminamos o dia 231, nós nos vemos amanhã no dia 232. Até mais!